13 de maio, Café com Deus Pai. Dê o primeiro passo. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus capítulo 14, versículo 29 ao 31. Nessa passagem, observamos Pedro exercer fé e viver um milagre ao caminhar sobre as águas, seguindo o exemplo de Jesus. No entanto, um breve deslize fez que ele desviasse o olhar para as circunstâncias, perdendo o milagre, deixando-o escapar por entre os dedos. Nesse momento, ele afunda, sendo resgatado e repreendido por Jesus, em virtude de sua falta de fé. Essa história nos traz uma reflexão profunda. Somos verdadeiramente pessoas de fé? Acreditamos plenamente que tudo é possível em Jesus? Ou por vezes duvidamos, agindo como Tomé, que para crer precisa ver? A verdade é que a fé precisa ser desenvolvida. Ela não nasce em nosso coração e simplesmente se mantém a mesma do início ao fim de nossa vida. Digo isso porque na minha infância era difícil enxergar algo positivo e eu não conseguia ver uma saída para aquela situação, tendo cogitado até mesmo a morte. No entanto, um convite transformador mudou minha realidade, assim como o chamado de Jesus a Pedro. Não foi preciso caminhar sobre as águas, literalmente, mas ao aceitar o convite para ir a uma igreja, vivenciei algo inexplicável e me senti no lugar certo. Por isso, é essencial dar o primeiro passo, mas alimentar a fé constantemente é crucial. Talvez você esteja em sua zona de conforto, pensando que está tudo bem dessa maneira. Mas hoje Deus Pai convida você a dar o primeiro passo para fora do barco. Há uma jornada incrível esperando por você, mas para isso é necessário avançar com fé, sabendo que Deus está sustentando sua vida. Você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Essa é a frase de destaque da mensagem de hoje. Você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Então nós vemos aqui na leitura que fizemos hoje, dê o primeiro passo, que o pastor Júnior Rostirola, que escreveu o Café com Deus Pai, traz essa passagem bíblica em que Jesus veio andando sobre as águas em direção ao barco. Se você abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia fala que Jesus ficou onde eles estavam fazendo uma evangelização. Os discípulos entraram nos barcos e foram adiante. E Jesus veio caminhando pelas águas, depois pela quarta vigília, para encontrá-los. Os discípulos ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Então Pedro disse: Se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: Vem. E então veio esse versículo que nós lemos aqui. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, enquanto ele estava caminhando, ele começou a reparar no vento. E então ele ficou com medo. E no momento em que ele ficou com medo,
ele começou a afundar. E é isso que muitas vezes acontece com a nossa vida. Nós começamos um projeto que Deus colocou em nosso coração, algo que nós estávamos realmente cheios de coragem para começar, e de repente começamos a ficar com medo. O medo é apenas uma das formas de nos desviar do nosso caminho. O texto não fala que os que ficaram no barco começaram a gritar e dizer para Pedro: Ei, você não está vendo que você está andando sobre as águas? Mas muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta serão aquelas que vão dizer: Ei, esse negócio não vai dar certo. Às vezes, são outras circunstâncias. De repente, você olhar para o lado e ver que alguém está tentando fazer a mesma coisa que você e de repente sofreu um prejuízo ou alguma coisa assim, que pode desmotivá-lo a levar adiante o seu projeto. O que tem passado como circunstância externa e que tem influenciado você a desistir ou a ficar com medo? Quando ele ficou com medo, quando ele começou a olhar para outros lugares que não para Jesus, ele começou a afundar. Então ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Nessa segunda parte do versículo aqui que lemos, vemos que Jesus, quando ele está conosco, sempre está pronto para estender a sua mão, para nos erguer e para nos levantar. Então nós temos nessa mensagem de hoje, dê o primeiro passo, 2 pontos principais. O primeiro ponto: você começou um projeto com Jesus. Então, continue olhando para Ele e continue com coragem, com força, com constância e não olhe para as outras circunstâncias. Tenha confiança e fé, sempre nele, dando passos nele. Vença o medo, vença opiniões de pessoas que podem estar no mesmo barco que você e você deu o primeiro passo para sair desse barco para caminhar em uma nova direção. Siga avante. Talvez você estava no barco com pessoas viciadas em cigarro, viciadas em bebida, viciadas em pornografia, viciadas em prostituição e você deu o primeiro passo para sair desse barco. Continue firme nesses passos. Talvez você vai escorregar uma ou outra vez e vai pensar assim: eu não tenho jeito. Mas não pense assim. Pense assim: eu já coloquei meu pé para fora desse barco e eu não vou voltar para esse barco. Eu vou prosseguir olhando para Jesus e olhando para uma vida de liberdade. E prossiga, sempre insistindo e persistindo, ainda que no meio do caminho você tropece. Na segunda parte da mensagem, toda vez que você cair, Jesus estará lá para estender a mão e dizer: eu estou com você. Continue caminhando porque eu estou contigo. A Bíblia não fala quanto que Pedro andou até Jesus, até ele cair. Mas pela fé eu posso ver que, quando ele disse: salva-me, Jesus o pegou pelas mãos e foi apoiando Pedro até que eles chegassem até o barco, até o lugar de segurança. Então, se você já deu o primeiro passo, se você ainda não deu o primeiro passo para seguir uma nova vida, para realizar um projeto que você está aí com medo, dê o primeiro passo. Talvez o primeiro passo que você precisa seja pegar uma caneta, um papel e listar quais os lugares que você precisa ir. Se você quer abrir um negócio, você pode procurar esse negócio. Você pode procurar os eventos que o Sebrae faz para que você possa começar a aprender como montar uma pessoa jurídica,
como montar uma MEI, como organizar o seu negócio, como uma pessoa administra a sua empresa. Então você deve listar os lugares, os ambientes novos que você precisa frequentar para conseguir realizar esse objetivo. Se você está solteiro ou está solteiro, está pensando, preciso ter alguém, você precisa ver onde você vai procurar uma pessoa. Onde? Quais as características que você espera dessa pessoa? Se você está passando por esse momento, por essa fase da sua vida, leia Provérbios 31. Lá fala sobre as qualidades da mulher virtuosa. Se você é mulher e está passando essa fase da vida, leia 1 Pedro, capítulo 3 e 1 Timóteo, capítulo 3. Lá fala sobre as qualidades que um homem deve ter. E peça em oração a Deus e dê o primeiro passo. Se você está pensando em cursar uma faculdade e não sabe, procure informações em uma feira estudantil, em uma feira. Faça amizades com as pessoas que trabalham naquele ramo, converse sobre os desafios e os benefícios daquela profissão. Se você quer mudar de casa, de repente você está passando por uma fase em que você está na dúvida. Procure informações para que você possa dar esse primeiro passo. Mas não fique parado e dê passos na fé com Jesus. Quando você pensar em olhar em volta, lembre-se que Jesus está na sua frente e que é Ele que lidera a sua vida. Se você colocou o projeto nas mãos dele, Ele estará com você. Então essa é a mensagem de hoje. E lendo mais uma vez essa frase aqui que foi destacada, você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Você confia em Deus a ponto de colocar os seus projetos na mão dele e dar os seus passos com confiança? Que você tenha essa fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você tenha fé e que você realmente deposite confiança nele. E em Lucas, capítulo 1, no versículo 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Se você está pensando que é impossível realizar algum projeto, algum sonho, de repente você quer ser mãe ou você quer ser pai e de repente você está passando por um desafio com relação à gravidez, você pode colocar isso na mão de Deus. Para Deus nada é impossível. Inclusive, Lucas 1:37 fala, quando está escrito que para Deus nada é impossível, é a frase que o anjo disse a respeito da gravidez de Isabel, que era esposa de Zacarias, que era uma mulher avançada em idade e que não tinha filhos. Mas o anjo disse: para Deus nada é impossível. E aquela mulher Isabel, mesmo em idade avançada e sendo estéril, gerou João Batista, que foi aquele que veio antes de Jesus. Então, tenha confiança em Deus. Hoje nós estamos no dia 133 de 365 dias e a leitura bíblica de hoje é Atos, capítulo 11, e a palavra-chave é fé. Tenha fé. Vamos fazer uma oração e depois vamos ler Atos 11. Se você não tiver tempo para ler Atos 11, eu vou fazer a oração e você pode terminar de assistir esse vídeo logo depois da oração. Quem tiver mais tempo, pode ficar um pouco mais e ler Atos 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 18. Mas vamos orar agora. Pai querido amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que assistiu o vídeo até aqui e que o Senhor venha abençoar os seus projetos, sejam quais eles forem. Que o Senhor agora venha derramar a sua confiança na vida de cada filho e cada filha tua.
que todos possam ser cheios de confiança e renovados na graça para levarem adiante os seus planos e projetos. E que tenham uma semana próspera e abençoada e que tenham a iluminação para dar o primeiro passo que precisam dar para que possam receber a sua bênção. Se existe alguém que está preso em cigarro, em bebida, em drogas, em pornografia ou em qualquer outra coisa ilícita, como de repente prática de pequenos furtos, eu peço que o Senhor liberte essa pessoa, que ela consiga dar o primeiro passo e avançar em direção ao Senhor. E se há alguém que já deu o primeiro passo, mas alguma vez escorregou, o Senhor está ali com a mão estendida e eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a chegar até o final do processo para a glória do teu nome. Se existe também alguém que está viciado em excesso de comida porque está ansioso demais, ou que não está comendo porque está em depressão, eu peço que o Senhor venha regular o estado emocional dessa pessoa, para que ela consiga voltar a se alimentar, a dormir e a ter paz e a vencer os desafios com relação a todo tipo de ansiedade ou depressão. E se existe alguém que precisa perdoar alguém, dá força para que essa pessoa consiga perdoar e caminhar avante com o coração limpo e em paz. Confirme essas bênçãos sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu lhe aceito como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim, até chegar na eternidade. Fazendo essa oração, você recebe Jesus e ele estará com você. Deus abençoe a sua vida. Quem tiver um tempo a mais, vamos ler agora Atos capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 18. Entrando em Atos dos Apóstolos capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 18, que nos diz o seguinte, versículo 1. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Versículo 2. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. 3. Dizendo, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. 4. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. E ele disse, versículo 5, eu estava na cidade de Jope, e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. 6. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. 7. Depois ouvi uma voz que me dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. 8. Eu respondi, isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Versículo 9. Então a voz falou de novo do céu. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. 10. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. 11. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. 12. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. 13. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse, mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. 14. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. 15. E Pedro continuou, quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Eu vou ler de volta o versículo 15.
E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. 16. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. 17. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Versículo 18. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Esse texto que nós lemos de Atos 11 fala a respeito da conversão da família de Cornélio. Como nós lemos aqui na história, Pedro estava hospedado na cidade de Jope. E em Jope, quando ele estava orando, ele viu que desceu do céu por 3 vezes, ele viu essa visão. Um lençol bem grande com vários animais. E os judeus não comem carne de porco. E também tem mais alguns animais que eles não comem. Mas ele viu na visão vários tipos de animais. E ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, levante-se, mate e coma. E ele, quando ouviu aquela voz, ele disse: eu não como nada que seja impuro, de acordo com a nossa lei, a lei dos judeus. Mas Deus, naquela voz, disse: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então esse texto nos traz uma revelação de que a salvação ela veio primeiramente para os judeus. Jesus nasceu judeu. E uma das características dos judeus é que eles fazem a circuncisão, que é cortar o prepúcio, que é a pele que encobre o órgão genital masculino. E eles fazem isso no 8º dia, sempre que nasce um menino. Eles fazem o corte no 8º dia. E quando os discípulos souberam que Pedro foi para Cesareia e foi na casa de Cornélio, que era romano, e pregou a respeito de Deus, de Jesus, para Cornélio e para sua família, eles acusaram Pedro, dizendo: você foi na casa dos não-judeus, com pessoas que não são circuncidadas. Porque, de acordo com o pacto dos judeus, a circuncisão, o recorte do prepúcio, caracteriza um pacto com Deus. Então era como se eles dissessem: você foi falar com os incircuncisos, os que não são judeus e que não são circuncidados. E se você ler Atos capítulo 10, em Atos no capítulo 10 está escrito que quando Pedro terminou de pregar para Cornélio e sua família, eles foram cheios do Espírito Santo. E logo depois que eles receberam o Espírito Santo, como eles haviam recebido, perguntaram para Pedro: vamos batizados nas águas? E aí Pedro disse assim: se eles receberam o Espírito Santo, quem somos nós para não batizados em águas? E batizaram a família de Cornélio. Aqui no capítulo 11, essa história que nós lemos do versículo 1 ao 18, conta quando ele chegou e relatou, fez esse relatório de tudo o que aconteceu para os outros discípulos, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus nasceu como judeu, mas a salvação veio para todos. E essa mensagem significa que Deus vem para todos nós, para toda a humanidade, e que a fé em Jesus é para todos. Então, aliando esse texto com a mensagem que nós lemos hoje, que nós devemos dar o primeiro passo, a decisão do primeiro passo até chegarmos a Jesus depende de nós. Você que ainda está em dúvida se recebe a Jesus, tem o privilégio de recebê-lo como Senhor e Salvador e de andar com Ele. Então você pode repetir aquela oração que nós fizemos quando terminamos de ler a mensagem de hoje, e assim você estará com Ele. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém.